Olá, amigos! Começamos mais um programa A Semana no Mundo, que apresentamos todos os sábados às 3 da tarde. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247. Este programa da TV 247 é mais uma expressão da contribuição que dá a TV 247 e o site 247 à luta de ideias em favor da democracia, do progresso social, da autodeterminação dos povos e da paz mundial. Por isso mesmo, a TV 247 e o site 247, Brasil 247, precisam do seu apoio para continuar prestando este serviço indispensável ao avanço das ideias progressistas em nosso país e no mundo. Por isso, sempre pedimos o seu apoio, que se torne um assinante, um apoiador, um inscrito. Já temos mais de 600 mil inscritos no nosso canal. Estamos em campanha para logo, logo chegar aos 700 mil e lá adiante, daqui a breves tempos, a mais de 1 milhão de inscritos. Hoje é 7 de novembro, dia do aniversário da Revolução Socialista Russa, dirigida por Vladimir Ilyich Lenin e o Partido Bolchevique. Partido este que construiu e dirigiu a primeira sociedade socialista, o primeiro Estado socialista no mundo, e deu uma contribuição importante ao progresso social e à construção da paz mundial. Nunca devemos nos esquecer de que a União Soviética Socialista foi a protagonista do triunfo dos povos contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética foi uma potência que jogou um papel importante na defesa da estabilidade, das conquistas dos trabalhadores, da estabilidade do mundo, do equilíbrio de forças. Por isso mesmo, a falta que faz a União Soviética Socialista é imensa. Ela que foi extinta no ano, ali na passagem do ano de 1990 para 1991. Nossa homenagem a todas as gerações que lutaram pela construção do socialismo na União Soviética. Amigos, a semana foi marcada pelas eleições nos Estados Unidos. Uma batalha política em que ficou evidente que os diferentes setores, os dois principais setores da alta burguesia estadunidense, entraram numa luta violenta, entraram numa luta sem quartel e numa disputa política que até agora não se sabe aonde vai levar. Não há precisão numérica sobre os resultados eleitorais, mas todas as projeções baseadas nas apurações realizadas até a noite desta sexta-feira e o início deste sábado apontam para a vitória do candidato Joe Biden do Partido Democrata. Nós conhecemos a natureza do Partido Democrata dos Estados Unidos. Conhecemos a natureza do programa político do Joe Biden. Mas não resta dúvida de que a derrota do Donald Trump é uma vitória importante da sociedade estadunidense. Por isso, no momento em que assinalamos este fato, homenageamos e damos os nossos parabéns, não propriamente ao Joe Biden, nem à cúpula do Partido Democrata, mas aos trabalhadores estadunidenses, sindicalistas, aos movimentos feministas, aos movimentos juvenis, aos movimentos ambientalistas, aos movimentos antirracistas, que integraram uma frente de forças políticas que objetivamente jogou um papel importante na derrota do Trump. A derrota do Trump é importante porque ele estava conduzindo, e segue conduzindo, porque ele ainda é o presidente dos Estados Unidos, até pelo menos o dia 20 de janeiro de 2021, conduzindo uma política ruinosa para os interesses populares da população estadunidense. Estava aprofundando todos os traços mais negativos daquela sociedade, a desigualdade,
a pobreza, a opressão da maioria da população, sobretudo do povo pobre, dos imigrantes, dos negros, dos trabalhadores, enfim, os setores oprimidos da sociedade. Além disso, o Trump estava conduzindo uma política externa unilateralista, uma política externa voltada para assegurar a ferro e fogo a primazia dos interesses estadunidenses no mundo, uma política voltada para o estrangulamento dos países anti-imperialistas e socialistas, nomeadamente Cuba e Venezuela, uma política de guerra comercial e de confrontação com a China, que é um país que faz esforços para construir um socialismo com suas peculiaridades nacionais e desempenhar um papel no mundo em favor da paz e do multilateralismo. Enfim, o Trump vinha levando à frente uma política externa ameaçadora da paz mundial. Por isso, nós consideramos que, mesmo conhecendo as limitações políticas e mesmo o caráter imperialista da cúpula do Partido Democrata e do próprio candidato Joe Biden, conhecendo isso, nós consideramos que a derrota do Trump é um fato importante para o progresso da luta social nos Estados Unidos, porque as forças que lutam por transformações nos Estados Unidos vão atuar num ambiente distinto do ambiente que vigora sob a presidência do Donald Trump, e as forças da paz no mundo também podem encontrar nessa fissura que se abre no sistema de dominação do imperialismo estadunidense, podem encontrar um ambiente melhor para lutar pelos objetivos de transformação social. Queremos dizer, na reflexão sobre as eleições nos Estados Unidos e essa batalha política que dividiu de maneira quase violenta os diferentes setores das classes dominantes imperialistas dos Estados Unidos, queríamos pontuar algumas questões. Primeiro, se trata de um sistema, do ponto de vista político e institucional, um sistema antidemocrático, um sistema que se revelou que é uma eleição indireta. Todos observamos que durante essa exaustiva cobertura, às vezes até levando ao fastio de informações e desinformações, nessa cobertura que temos visto nos últimos dias em toda a imprensa internacional, o foco nunca foi o quantitativo da votação nacional. O foco nunca foi a revelação de qual é a maioria que se forma na sociedade. E sim, o foco é em quem obtém o maior número dos chamados delegados ao colégio eleitoral, que é a verdadeira instância que, no final das contas, elege o presidente da República. Então, queremos deixar assinalado aqui que se trata de um sistema antidemocrático. Sempre tem sido assim nas eleições dos Estados Unidos. Há um agravante na batalha eleitoral deste ano, que foram as acusações do próprio presidente da República, desmoralizando completamente o sistema eleitoral dos Estados Unidos, na medida em que ele, inconformado com a derrota, anunciou que não respeita os resultados, disse que é uma fraude eleitoral, disse que as várias instâncias encarregadas da apuração dos votos nos estados são instâncias corruptas, disse que o Partido Democrata e o seu candidato roubam as eleições, de maneira que é o próprio titular do principal cargo político do país, o chefe de Estado do país, que se encarregou de desmoralizar por completo as instituições dos Estados Unidos. Eu tenho a convicção de que essa disputa eleitoral e o nível de polarização a que ela chegou e de desmoralização a que o sistema político estadunidense chegou é um reflexo bastante nítido de um processo de declínio da sociedade americana,
do sistema político americano e do próprio imperialismo estadunidense. É um reflexo nítido da crise sistêmica, da crise estrutural em que este país está mergulhado. E está relacionado também, obviamente, a esse declínio no plano internacional. Os Estados Unidos, gradativamente, mas de maneira muito acentuada, vão perdendo a sua condição de principal liderança do mundo, apesar de ainda serem a maior superpotência, a mais poderosa do ponto de vista militar, e ainda ser a maior economia do mundo, algo que já está passando por uma transição, mas os Estados Unidos são, a olhos vistos, uma potência em declínio. Por isso que ele se torna mais agressivo, se torna mais violento e se torna mais ameaçador à paz mundial. Vamos também apresentar para vocês aqui um ponto para o debate, que é ligado às questões internas da sociedade estadunidense, onde se acentua cada vez mais o fenômeno da pobreza, onde se torna cada vez mais polarizada a sociedade do ponto de vista das desigualdades sociais e onde, principalmente no mandato que está chegando ao fim do Donald Trump, se evidenciou esse traço tão característico da sociedade estadunidense, que é o racismo, o supremacismo branco e a opressão de uma minoria de miliardários sobre a maioria da população. Por isso, ao refletir sobre os resultados eleitorais nos Estados Unidos e a batalha política que está tendo lugar naquele país, nós devemos observar também sob esse ângulo do declínio dessa potência imperialista e da exibição das suas chagas sociais. No período mais recente, desde que surgiu a pandemia, ficou evidenciado também o caráter injusto da sociedade estadunidense no que diz respeito à questão do sistema de saúde pública e ficou patenteada também a conduta fracassada do governo do Donald Trump no que se chama a gestão da pandemia. O Donald Trump teve um comportamento durante todo o tempo bastante negacionista em relação à pandemia, anticientífico, irresponsável, desleixado, e é fruto dessa sua conduta que mais de 8 milhões de estadunidenses foram infectados e cerca já de 230 mil pessoas morreram por conta da pandemia. Aliás, eu acho que não só eu acho, mas eu acho que todos os comentaristas observam isso, e foi a sensação que percorreu a sociedade estadunidense, que essa conduta desastrada e desastrosa do presidente Donald Trump foi um dos motivos que levaram ao crescimento da insatisfação da sociedade, a raiva da população em relação às políticas que foram adotadas e acabaram influindo também diretamente no resultado das eleições. Não é à toa que o Trump, no auge da campanha eleitoral, já no final da campanha eleitoral, ele disse que ele tentou responsabilizar aquele cientista, que é o considerado o maior epidemiologista do país, que ele chamou para a Casa Branca para formar um grupo de trabalho voltado para o combate à pandemia, mas não deu a ele as condições de trabalhar, o doutor Anthony Fauci. O Trump responsabilizou ele, dizendo: não, você trouxe informações alarmistas, você amedrontou a população, e ameaçou demitir o Anthony Fauci, revelando mais uma vez o caráter irresponsável da sua gestão, porque exatamente o homem que era encarregado de chamar a atenção para os problemas está sendo responsabilizado por ele, exatamente por ter tentado convencer o governo estadunidense de adotar um comportamento diferente em relação à pandemia. Dito isso, eu queria ainda assinalar para vocês, sobre os resultados das eleições
nos Estados Unidos aquilo que eu considero ser o aspecto mais grave do momento político que está sendo vivido naquele país, com possíveis reflexos em todo o mundo, porque, por se tratar da maior superpotência do planeta, uma instabilidade política nesse país acarreta, por óbvio, reflexos negativos em todo o mundo. Se trata do seguinte, exatamente o aspecto para o qual nós chamamos a atenção no título do nosso programa, que, não insatisfeito com a derrota e não reconhecendo a derrota política e eleitoral, o Trump faz nada mais, nada menos do que uma ameaça de golpe. Porque quando ele diz que as eleições foram fraudadas, que o Partido Democrata roubou, que as autoridades encarregadas das apurações naqueles estados em que ele perdeu são corruptas, quando ele diz que não vai entregar, quando ele judicializa, quando ele inicia esta verdadeira blitz judicial. Na verdade, o Trump está perpetrando um golpe de novo tipo, que nós não sabemos ainda que resultados poderá ter, mas nós sabemos que essa ação golpista, que se reveste dessa aparência de uma judicialização, questionando os resultados eleitorais, essa ação golpista resultará numa crise, não tenho dúvida disso, uma crise institucional, uma crise política e em uma instabilidade prolongada nos Estados Unidos. No dia de hoje, nós não temos condições, e acho que ninguém tem, de prever exatamente qual será o desfecho. Existem alguns prazos a serem cumpridos, existe a data que está programada para dezembro da reunião do Colégio Eleitoral, que vai eleger efetivamente, de maneira indireta, o presidente da República, e existe o prazo de 20 de janeiro, que é o momento da posse do presidente. Não sabemos qual vai ser o desfecho de toda essa judicialização e de toda essa tentativa de golpe. Mas observadores internacionais que estiveram nos Estados Unidos ao longo dos últimos dias, acompanhando o processo eleitoral, entre eles a missão da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, advertiram que as declarações do Trump se negando a reconhecer o resultado, a judicialização e as ameaças que ele vem fazendo podem resultar em violência política. Além disso, pelo que nós estamos observando do desenrolar dos acontecimentos, o Trump está fazendo uma espécie de arregimentação da sua base radical. O Trump está dando uma demonstração de capturar os principais quadros, os mandatários que foram eleitos, membros do Partido Republicano que foram eleitos para os cargos de deputados e senadores, no sentido de compactar uma tropa de choque para fazer uma oposição violenta ao Joe Biden e inviabilizar a execução do seu mandato presidencial e transformar os próximos anos num período de grandes batalhas políticas, de grande instabilidade, que nós não sabemos efetivamente até onde podem chegar. Então, a conclusão de momento que nós temos em relação ao processo eleitoral estadunidense é esta: uma derrota política do Trump e uma ameaça efetiva à democracia, uma ameaça efetiva à estabilidade e uma ameaça de mergulhar o país numa permanente e profunda crise política de grandes proporções. Então, essas são as observações que nós queríamos fazer, de momento, sobre o resultado da eleição nos Estados Unidos. Vamos seguir acompanhando esses desdobramentos. Diariamente, nós estamos aqui no programa Bom Dia, da TV 247, nas quartas-feiras, no programa O Mundo Como Ele É, quarta-feira, às 10 da manhã, e o Bom Dia todo dia, às 7 da manhã.
e vamos acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e dando as nossas opiniões e apresentando as informações em cima dos fatos. Então, essa é uma questão que a gente queria destacar. Mas enquanto os Estados Unidos dão demonstrações de crise e, sobretudo, no caso da gestão do Trump, nós observamos esse fracasso na condução da pandemia, eu queria destacar uma notícia muito importante da semana que passou e que foi destaque aqui no site Brasil 247, que é sobre a vacina cubana e a Organização Mundial de Saúde. Então, a notícia que a gente destaca é esta: segunda vacina cubana é incluída na lista da Organização Mundial de Saúde. A mídia não fala nisso. A mídia burguesa, monopolista, empresarial, corporativa, não fala disso. Mas esta é uma das grandes notícias, uma das mais importantes notícias da semana. Nós já tínhamos noticiado aqui que Cuba já estava realizando experimentações avançadas, ensaios clínicos da vacina Soberana 1. Depois apareceu a notícia de que Cuba está fazendo ensaios clínicos da vacina Soberana 2. E agora a grande notícia é que essas duas vacinas cubanas foram incluídas na lista das 47 candidatas que existem no mundo, candidatas a vacinas que existem no mundo para combater e prevenir a Covid-19. Então, no mundo existem cerca de 200 tentativas de fazer a vacina, mas dessas cerca de 200, 47 são experimentações que estão na fase de ensaios clínicos. Dessas 47, 2 são cubanas. Isto é muito importante porque é mais uma demonstração da capacidade científica de Cuba, do empenho que Cuba tem no combate à pandemia, nos cuidados que Cuba tem em relação à saúde pública, na atitude que tem o governo cubano em relação à questão da prevenção das doenças e a propensão que Cuba tem para, no plano da saúde, no plano das experimentações com as questões biológicas, com as questões biomédicas, de cooperar com o mundo, de cooperar com a Organização Mundial de Saúde, de cooperar no âmbito da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial de Saúde aqui nas Américas. Não é à toa que Cuba conquistou recentemente, nós já comentamos isso aqui, um posto no Comitê Executivo da Organização Pan-Americana de Saúde, vencendo uma oposição brutal por parte dos Estados Unidos, que tentaram de todas as maneiras impedir, mas não conseguiram. E Cuba foi eleita para o posto de membro do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu queria deixar aqui esse registro e parabenizar Cuba por essa façanha importante no plano da ciência, no plano da medicina e no plano do combate à pandemia. Queria ainda, meus amigos, compartilhar com vocês uma outra notícia que tem muita importância, que diz respeito à cooperação entre a Venezuela e o Irã. A Venezuela e o Irã estão desenvolvendo uma cooperação em diferentes planos, no plano econômico, no plano energético, no plano social. E, na quinta-feira, o chanceler do Irã, o senhor Mohammad Javad Zarif, fez uma visita à Venezuela, foi recebido em alto nível pela vice-presidenta do país, a senhora Delcy Rodrigues, pelo chanceler da República Bolivariana da Venezuela, o senhor Jorge Areaza.
tiveram conversações de alto nível e, como nós destacamos aqui nesta notícia, Venezuela e Irã aumentam cooperação contra o bloqueio dos Estados Unidos. Vejam vocês, meus amigos, que a Venezuela e o Irã são dois países bloqueados pelos Estados Unidos, dois países sancionados pelos Estados Unidos, e encontram na cooperação bilateral uma das formas de contornar e enfrentar este bloqueio. Quero lembrar que, recentemente, o Irã enviou 5 navios para a Venezuela, veio desde lá o Oriente Médio, desde o Golfo Pérsico até aqui o Mar do Caribe, navios, alguns carregados de combustíveis, outros de matérias-primas, outros de alimentos. Alguns desses navios a Marinha de Guerra dos Estados Unidos ameaçou interceptar, mas a Marinha venezuelana foi capaz de contornar também este perigo. E os navios iranianos aportaram na Venezuela, trazendo esta ajuda. Além disso, o Irã instalou na Venezuela uma importante rede de supermercados que vai ajudar no abastecimento da população venezuelana em face das dificuldades que a Venezuela enfrenta de adquirir produtos no mercado internacional, de fazer importações, porque os fluxos comerciais e financeiros para a Venezuela estão bloqueados pelas sanções dos Estados Unidos. E é interessante notar que o chanceler da Venezuela, na audiência que teve com o chanceler iraniano, lembrou de que no ano 2000, quando o governo do então presidente iraniano Ahmadinejad estava sofrendo um bloqueio terrível por parte do imperialismo estadunidense, o presidente saudoso, comandante da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, tomou a iniciativa de mandar uma significativa ajuda econômica no quadro da cooperação bilateral com o Irã. Assim que Venezuela e Irã são dois países amigos e encontram na cooperação bilateral uma possibilidade importante de contornar e enfrentar o bloqueio estadunidense. Então, eu queria fazer esse registro. A imprensa aqui também não dá importância ao assunto, não destaca o assunto, mas nós aqui que encaramos a realidade internacional do ponto de vista da luta anti-imperialista, da afirmação da soberania dos povos, da sua autodeterminação, da luta pelo exercício de direitos, que são direitos inalienáveis, valorizamos muito informações deste tipo, fatos deste tipo, porque é na cooperação entre países e povos que reside a possibilidade de modificação deste panorama internacional ainda muito dominado pelo unilateralismo estadunidense. Queria ainda, meus amigos, destacar um outro fato muito importante da semana que ocorreu aqui na nossa vizinha Bolívia. Bolívia, cujo presidente da República, eleito, o Luiz Arce, simpaticamente e carinhosamente chamado pelos seus compatriotas de Lúcio Arce, toma posse exatamente amanhã, domingo, e será, obviamente, que um fato de grande envergadura na vida política boliviana, como foi a sua eleição, um fato político de grande dimensão histórica e política, e foi também, não só para o povo boliviano, mas para todos os povos latino-americanos, inclusive o povo brasileiro, a eleição do Lúcio Arce foi um fato, sim, de grande significação política, e a sua posse amanhã também é um fato de grande significação política. Assim como é de grande significação política a esperada volta do presidente que foi deposto injustamente por um golpe no ano passado, Evo Morales, que segue sendo um líder político de grande estatura do povo boliviano, um grande militante, um grande quadro dirigente do MAS, que é o Movimento ao Socialismo.
Então, é nesse quadro da preparação da posse do Lúcio Arce que ocorreu este fato aí deplorável. O presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, é alvo de atentado à dinamite. Então, uma reunião que estava se realizando da alta direção do movimento ao socialismo na noite de quinta-feira, jogaram lá uma banana de dinamite num ambiente, num local onde se encontrava o Luiz Arce. Então, vocês imaginem que o presidente eleito do país, se preparando para tomar posse, conduzindo uma reunião de partidários, de simpatizantes, de correligionários, essa reunião é alvo desse tipo de atentado. Nós já vimos observando que, ao longo dos últimos dias, apesar de que as forças políticas formalmente reconheceram a vitória do Luiz Arce, a vitória eleitoral do Luiz Arce, que foi uma vitória incontestável mesmo, mas nós já observávamos que a extrema-direita, sobretudo aquele setor ligado a um que foi também candidato, o Luiz Camacho, e que atuam ali a partir de uma região boliviana, estavam realizando uma região que reivindica, inclusive, em alguns momentos, o separatismo, estavam realizando manifestações no sentido de não reconhecer a vitória do Lúcio Arce. Aquele pessoal da classe dominante que se concentra ali na região de Santa Cruz, criaram um movimento chamado Juventude Cruzenha, seria cruzense ou cruzeirense de Santa Cruz, Santa Cruzense, que estavam contestando o resultado eleitoral, que deu a vitória para o Luiz Arce, e estavam ameaçando realizar manifestações, já estavam fazendo manifestações em Santa Cruz, estavam ameaçando organizar marchas rumo à capital, La Paz, e, portanto, ameaçando esta conquista democrática do povo boliviano. Essa extrema-direita não se convence de que passou a sua vez, o seu momento histórico passou. O momento histórico da Bolívia e da América Latina é de resgate das forças democráticas. E, no caso da Bolívia, é uma vitória espetacular, porque durante um ano eles tentaram esmagar as conquistas de todo o processo político que foi construído ao longo de muitos anos, cerca de 14 anos, década e meia praticamente, do presidente Evo Morales. Mas esse pessoal não quer se convencer de que esse momento passou, o momento do golpe passou, e foi uma resistência heróica do povo boliviano e uma ação política de grande peso, de grande enraizamento popular por parte do movimento ao socialismo. De modo que a gente quer deixar também esse registro de que, ao homenagear a posse amanhã do presidente Luiz Arce, denunciar este episódio de tentativa de negar a sua vitória eleitoral e de atentar contra as liberdades democráticas e contra a paz do povo boliviano. Então, feito esse registro, a gente queria mais uma vez agradecer a atenção de vocês e mais uma vez também dizer que, pedir que apoiem a TV 247, o site Brasil 247, para que a gente continue sendo essa voz da resistência, essa voz do combate e essa voz de luta pelo direito à comunicação, pelo direito à informação e pelos direitos consagrados ao progresso social, à paz mundial, à democracia e à justiça. Então, meus amigos, agradecemos muitíssimo o acompanhamento de todos vocês, ficando aqui para, na próxima semana, retornar com o programa A Semana no Mundo. Entre um programa e outro, como eu já disse, nós temos diariamente o Bom Dia 247, às 7 horas da manhã, na TV 247, e quarta-feira o programa O Mundo Como Ele É, quarta-feira, às 10 horas da manhã, quando procuramos fazer uma análise em parceria com o professor Lejane Miran, que é nosso colega especialista de política e relações internacionais. Então, eu quero desejar a todos um bom fim de semana,
agradecer mais uma vez e até a próxima semana. Um abraço, amigos.